Aqui vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Vou começar aqui, mas a parte principal dessa mensagem nós vamos encontrar em 2 Samuel. Tá? Hoje vou ler muitos versículos, acho que contei os 24 mais versículos para ler, mas é contando uma história. Estamos falando sobre a família. Todo domingo à noite, o ano da família. Ou a sua família na sua casa, ou a família aqui na nossa igreja, ou a família de Deus, todos os salvos. Tem essas três famílias que Deus quer muito se envolver nessas famílias. Hoje à noite nós vamos, primeira vez nesse ano, usar uma família da Bíblia como exemplo para nós. Mas lembra que eu falei que é difícil. Uma das coisas mais difíceis de achar na Bíblia é um bom exemplo de uma família. É difícil. A maioria, especialmente no Antigo Testamento, que tem a maioria das histórias sobre as famílias, tem muitos problemas. Muitas coisas erradas que ou os pais, homens de Deus fizeram, ou as crianças fizeram. É muito difícil achar um bom exemplo. Então, quando nós usamos exemplos da Bíblia para aprender a família, nós temos que aprender contra o que eles fizeram. Porque a Bíblia fala a verdade, não esconde nada. Grandes homens e mulheres erraram muito com seus próprios filhos. E essas são as histórias que nós temos. Hoje nós vamos ver sobre o rei Davi, que talvez é o maior exemplo disso. No Novo Testamento, até no Antigo Testamento também fala que ele era um homem segundo o coração, quer dizer, que buscava o coração de Deus. Deus escolheu ele para ser um grande rei, abençoou muito a vida dele. Ele era o rei de Israel unido por, acho que mais ou menos 40 anos. Grande homem de Deus, mas a sua família era um desastre. Nós vamos ver isso hoje à noite e aprender como nós podemos evitar e devemos evitar. A Bíblia inclui esses detalhes para nos entender como evitar os mesmos problemas em nossas vidas. Mas primeiramente, agora em Provérbios capítulo 3, versículo 33. Provérbios 3, 33, simplesmente diz: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Quem escreveu os Salmos? Desculpa, os Provérbios. O Salomão. Salomão é o filho de quem? Davi. O Salomão, ele sabe que está escrevendo, porque ele sobreviveu nessa casa. Eu estou falando Salomão. O que é o Salomão? Para mim é o rei. Salomão. Eu não vou falar mais esse nome. O rei, que era o filho de Davi, ele sabia. Quando nós falamos, eu vou tentar rapidamente contar essa história, usando principalmente 2 Samuel, para você entender e imagina o tipo de vida dentro daquela família, dentro do palácio do rei. Sabe que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e mulher e falou para ter crianças. Ele criou a família, como eu já falei desde o começo desse ano. A base de tudo para o mundo é a família. Ele já fez a família com uma função. A maior função é para honrar a Deus. A mãe, o pai e os filhos. Para ter harmonia, para ter amor, para ter paz, para servir como o exemplo ao mundo do amor e harmonia e união de Deus. Essas famílias criadas por Deus, a ideia é para ter uma função perfeita. Quando qualquer parte dessa família não está funcionando, nós temos uma família disfuncional, que não está cumprindo as funções
de Deus. Isso acontece quando não tem harmonia dentro da família. E a harmonia normalmente começa com os pais. E principalmente com o pai. Que ele vai começar e tem que manter a harmonia na família. E nós vamos ver que Davi não teve isso na sua família. Ele perdeu muito. Se nós podemos comparar a sua família, a minha família, com um instrumento de som, como o baixo, que eu toquei o baixo antigamente numa outra vida. Eu comecei aqui, mas depois que chegou esses jovens, me mandaram embora. Eu não entendo porquê. Mas eu lembro, antes dessas coisas digitais e tal, para você afinar o baixo, a maioria tem 4 cordas. Você vai para uma autoridade absoluta, o piano, né, que você tem que ser em harmonia com o piano. Você vai levar a guitarra, o baixo lá, a primeira corda, aquela corda mais grossa, mais baixa, vai tocar no piano, você vai afinar a corda com a verdade, com o som verdadeiro. Né? E uma vez que você faz isso, você vai afinar todas as outras cordas com a primeira. As outras cordas têm que ser em harmonia com a primeira. Essa primeira corda representa para mim o pai da família. Ele tem que ser em acordo, em harmonia com a autoridade absoluta que é Deus. E ele vai afinando a sua família, ser em harmonia com ele. Enquanto ele está em harmonia com Deus, normalmente a família dá bem. Mas quando alguma coisa acontece, dá para ouvir na música que não dá certo. E muitas famílias são disfuncionais nessa maneira, não tá vivendo uma vida em harmonia. E nós temos que então ver onde nós estamos errados, voltar para a absoluta verdade de Deus e vamos afinar novamente as nossas vidas. O rei do Davi, que escreveu os Salmos, ele disse que maldição acontece numa casa de ímpios, mas uma casa tem os justos, Deus vai abençoar. O que está acontecendo na sua casa? Deus está abençoando? Ou você tem que voltar e ficar em harmonia novamente com Deus? Vamos contar essa história de Davi. Eu acho que a maioria provavelmente já sabe, mas tem algumas coisas que eu quero mostrar hoje à noite. 2 Samuel, capítulo 12, começa. E a maioria dos versículos vão estar aqui no 2 Samuel. Então ele vai mostrar na tela, mas vai rapidamente seguir na sua Bíblia também. Eu quero apresentar para vocês, como eu apresentei aqui os alunos do seminário, eu quero apresentar a família Davi. E vamos ver que desde o começo, Davi não tinha tanto interesse em criar uma família unida. Ele estava criando mais uma dinastia, um grupo de pessoas que podia continuar reinando. E vai ser claro quando nós lemos 2 Samuel. Desculpa, eu menti. Primeiro versículo vai ser em 1 Crônicas, capítulo 3. Primeira Crônicas, capítulo 3. Depois nós vamos para 2 Samuel. Prometo. Aqui tem uma lista dos filhos de Davi. E se você achou que eu pronunciei erradamente o filho que é rei, que escreveu os provérbios, espera, que tem muito nome aqui. 1 Crônicas, capítulo 3. Começando no versículo 1, vamos lá até 9. Esses foram os filhos de Davi nascidos em Hebron. Hebron era o capital antes de Jerusalém. Davi era o rei lá 7 anos. Lá nasceu com ele. O filho mais velho era Abnon, filho de Anuã, de Jezreel. Segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, vamos falar muito dele hoje, de Maca, filho de Talmai, rei, vai lembrar isso, de Jesur, uma nação perto de Israel. O quarto, Adonias, de Agite.
O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itrerão, da sua mulher, Eglã. Quantas crianças? 6 crianças. Quantas esposas? 6. Com ideia de união, seria difícil. Só com uma esposa. Vamos deixar isso para outra vez. São esses, versículo 4, são esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, que mudou o capital para Jerusalém, onde o templo foi construído depois, onde Davi reinou 33 anos. Nasceram-lhes os seguintes filhos. Muitos nomes. Simeia, Sobabe, Natã, Salomão. Os 4 filhos que teve com Batseba. E lembra que o primeiro morreu, sem ter nome. Filho de Amiel. Versículo 6. Davi teve ainda, não vou mexer. Davi teve ainda mais 9 filhos. Ibar, Elisua, Palete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi. Além dos teus que teve com suas concubinas. E a filha Tamar, que nós vamos falar dela hoje, irmã deles. De verdade, Tamar era o irmão, era a irmã de Absalão, com a mãe dele. Nós temos 19 filhos. Uma filha mencionada. 8 esposos, sem contar os filhos que teve com suas concubinas. Será que Davi estava interessado em criar uma unidade na família? Uma harmonia na família? É claro que nós não podemos julgar o coração, mas as consequências de ter tudo isso, houve desastre. O que nós vemos na vida desse pai é que quando as crianças começaram a crescer, e como qualquer criança começa a entrar nas coisas erradas deles, muito, ele se tornou, ou talvez era sempre, um pai passivo. Ele não reagiu da maneira que um pai deve reagir para disciplinar, para ensinar. Nós não sabemos que ele era assim, ele se tornou assim. A gente não sabe as intenções do coração dele, mas pelo que a Bíblia nos ensina, ele era um pai passivo. E quando não tem só uma mãe para cuidar da criança, quando tem muitos mais, você não tem nenhuma. Porque em toda a história, nós achamos a mãe ausente. Então o que acontece quando você tem um pai passivo, junto com uma mãe ausente? Você tem desastre, tem uma família disfuncional. E essa é a família do Davi. E no começo dessa mensagem é tudo errado que ele fez, que as crianças fizeram. Mas no final, quero que nós aprendamos então a lição que nós devemos aprender, especialmente os que estão começando a criar a sua família. Quando Davi fez o maior pecado que é conhecido mundialmente, o adultério com Batseba, ele já era casado com 7 mulheres diferentes, 6 mulheres diferentes, pelo menos por 7 anos e mais. Teve 6 filhos. Eles mudaram o capital, o palácio, para Jerusalém. E foi lá, durante a guerra, onde ele não foi, que ele viu mais uma mulher, Batseba. E ele desejou até ela. Não para casar com ela, só para um momento com ela. Mas nós sabemos que eles cometeram um adultério, ela ficou grávida, ele tinha que fazer um plano para tirar o marido dela, ele acabou
orquestrando uma cena onde ele ia morrer no campo de guerra. Então a Bíblia diz que ele era culpado de adultério e assassinato. Ele fez isso enquanto ele já tinha crianças, 6 em casa, na mesma casa. É difícil entender um homem, a gente sabe que ele era um homem de poder, mas isso não justifica o mal que ele fez. Ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus escolheu de todos os moradores de Israel para ser o rei. Deus amava ele muito, mas não importa, Deus não passou por cima, não olhou por cima. Agora é 2 Samuel, capítulo 12, versículos 9 a 14. Porque você desprezou, o profeta falando para ele, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, olha essa maldição: a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tornou a mulher, e tomou a mulher de Urias, a Hitita, para o ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e os darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Não esquece essa profecia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã, o profeta, respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. O menino que nasceu no 7º dia, ele morreu. Mas o que aconteceu? Por causa desse pecado, na família de Davi, está tudo escrito, de capítulo 12, 13, 14 até 19. Até morreu o último filho de Davi. Teve desgraça na sua família por causa que o pai, que era um homem excelente em a maioria das coisas, mas nesse momento da sua vida, ele saiu da harmonia com Deus e teve um desejo que ele não podia controlar. No Novo Testamento usa a palavra concupiscência. É um desejo incontrolável, que o homem faria qualquer coisa para obter aquilo que deseja. E isso aconteceu. Não era para acontecer, mas aconteceu. E por isso a família teve que pagar as consequências. Eu vou ler rapidamente as consequências, mas eu quero que nós focalizamos hoje mais a história da sua filha. Então, 2 coisas que Davi fez: assassinato e a imoralidade. E ele falou: essas coisas vão te seguir. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 29. 2 Samuel 13, versículo 29. Assim os homens de Absalão, o filho dele, mataram Amnon, o outro filho mais velho, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Um filho matou o outro filho. 2 Samuel 18, versículo 14. E Joabe, capitão do exército de Davi, e disse Joabe: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com ele traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore.
E 10 os escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Agora o filho, rebelde, foi morto, assassinado. 1 Reis, capítulo... Eu marquei lá, Daniel. Capítulo 2, versículo 24 a 25. 1 Reis, capítulo 2, versículo 24. Vamos ler 23. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias, outro filho de Davi, Adonias, falou, não lhe custar a sua própria vida. E agora, o Salomão é rei agora, e agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. Um filho matando o outro filho. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 11 a 20. Já vimos o resultado de morte na família de Davi, entre os filhos. Agora a imoralidade. Segundo Samuel 13, versículo 11. Antes que leia isso, o Tamar é a única filha mencionada. Normalmente não vai mencionar as filhas. Normalmente tem muitos filhos, mas não são mencionados. Vai mencionando os nomes dos homens para famílias. Ela foi mencionada por causa disso. Ela ficou famosa, infelizmente, por causa disso. A Bíblia diz que ela era a irmã de Absalão. Total, ela era meia irmã para todos os outros. No começo desse capítulo, diz que ela era uma moça muito bonita. E o filho mais velho de Davi, o Amnon, quis ela. Teve uma atração, um desejo, essa concupiscência que houve no seu pai para ela. E ele inventa essa maneira, esse engano, essa manipulação para ter ela perto a ele. Começando no versículo 11. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar da minha desonra? Eu que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me caso com você. Mas Amnon não quis ouvi-la. E sendo mais forte do que ela, violentou-a. Logo depois, olha esse aqui. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão, um ódio por ela, mais forte que a paixão que sentia. Ele disse, levante-se e sai. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando o seu servo, disse-lhe, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois essa era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou, seu irmão Amnon, que fez? Lhe fez alguma mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é o seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ela viveu o resto da sua vida em angústia por causa disso. Ela era uma moça bonita, uma moça correta,
uma moça abençoada, uma moça que não ia fazer nada errada. Mas esse desejo que estava no pai, que parece que foi passado para o filho, estragou completamente a vida dessa menina. Nós vemos que quando um pai é passivo, a gente não sabe se ele era assim ou depois o que aconteceu com Batseba, ele ficou assim. A Bíblia diz em Salmo 51 que ele fez uma grande oração de perdão diante de Deus e foi perdoado. Nota 10. Mas ele não fala nada para a sua família. Ele não pediu perdão das suas crianças. Ele não usou isso como maneira de ensinar para o melhor. Ele simplesmente não fez nada. O grande rei Davi, diante de tudo isso, ele só pediu perdão de Deus. Mas com a família, ele não fez nada. Versículo 13, capítulo 13, versículo 21. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Só isso. Ele só ficou indignado. Versículo 22. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Quando Davi não fez nada para disciplinar, para corrigir, ele simplesmente ficou indignado. Não fez nada para corrigir o problema. O Absalão, o filho, o irmão da menina, ele assumiu responsabilidade de corrigir, de vingar a sua irmã. A Bíblia diz que ele, por 2 anos, planejou uma maneira de vingar o seu irmão. A Bíblia diz que ele, no evento, chamou ele para participar, e nesse evento ele mandou os servos dele matar, o versículo que nós acabamos de ler. Matar o seu próprio irmão. E quando Davi ficou sabendo, vamos para capítulo 13, versículo 37 e 38. Desculpa, 31. Estando eles ainda no caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os seus filhos, nenhum deles escapou. Isso foi mentira, era só um. Mas Davi estava achando que era todos que Absalão tinha matado. Ele matou. Olha o rei, versículo 31. E o rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se do rosto em terra, e todos os conselheiros estavam com ele, também rasgaram as suas vestes. Só isso. Não fizeram nada mais. Ele ficou triste. Ele chorou, mas ele não fez nada. A Bíblia diz que Absalão, ele fugiu. Ele fugiu para a terra da mãe dele, aquele outro rei. Ele ficou 2 anos lá. Finalmente foi buscado, trouxe para Israel. Ele ficou 3 anos na casa dele, que Davi não falou nada para ele, mas Davi não fez nada para corrigir, para ser o exemplo. A gente não sabe se ele assim era, ou depois o problema com Batseba ele virou assim. Você sabe que muitos pais, quando faz coisas erradas, pede perdão diante de Deus, mas nunca se perdoa. E quando tem as mesmas coisas que acontecem na sua família com as suas filhas, acha que, mas eu não posso corrigir porque eu fiz a mesma coisa. Eu não quero me sentir como um hipócrita. Mas os pais têm que pedir perdão e tem que deixar para lá, tem que usar o episódio como ensinar o melhor para suas crianças, e tem que ser um pai presente,
Tem que ser um pai que castiga, tem que ser um pai que disciplina, tem que ser um pai que corrige, para isso não continuar. Mas por qualquer razão, o pai era passivo e a mãe ausente. Nós não vemos nenhuma interação com os pais dessas crianças. E isso é o grande problema em muitas famílias de hoje. O pai passivo, a mãe ausente. E ninguém está cuidando das crianças. Deixa as escolas, deixa a televisão, deixa qualquer pessoa cuidar das crianças e vai ter problema, porque Deus fez a família funcionar com mãe e pai e as crianças. E quando isso não está em harmonia, tem disfunção. E nunca vai dar certo. Deus ama a família. Ele colocou essa história para todo mundo ver que o homem mais respeitado de todos os homens não sabia cuidar da família e acabou uma desgraça que todo mundo está lendo até hoje. Davi, depois de 3 anos, ele finalmente chamou Absalão para falar alguma coisa, para corrigir alguma coisa que ele fez. Mas olha o que ele fez, capítulo 14, versículo 27. Desculpa. Nesses 3 anos que Absalão ficou preso, mais ou menos, ele casou, ele teve 4 filhos. Quer dizer, 3 filhos e uma filha. Vamos ver 14, 27. Segundo Samuel 14, 27. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Ele deu o nome da filha, mesmo da sua irmã, para lembrar a ela. Ele teve 3 filhos, não tem nome dos filhos. Procura agora, capítulo 18, versículo 18. Capítulo 18, versículo 18, de 2 Samuel. 2 Samuel 18, 18. Isso depois que ele morreu. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu a coluna e o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Mas ele nasceu 3 filhos, sem nome. Porque como o filho de Davi que morreu antes de 7 dias, não tem nome. No 8º dia, é onde, segundo a lei, eles fizeram uma circuncisão da criança. E foi nesse dia que deu nome. E se a criança morreu antes dos 8 dias, não deu nome. O mesmo problema com Davi, por causa da infidelidade, por causa da maldição que criou, foi passado para Absalão. Os filhos morreram na infância. Depois desses 3 anos, 5 anos total, de ele se afastou, depois que matou o irmão, Davi chamou ele. Agora 14, versículo 33. Vamos ver, finalmente, o que Davi vai fazer. Capítulo 14, versículo 33. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei. E o rei saudou-o com um beijo. Só isso. Falou nada. Não repreendeu, não disciplinou. A Bíblia diz que ele teve saudade, ele amava. Tem que amar. Mas a Bíblia diz que o pai que não repreende o seu não ama de verdade. O Davi era esse tipo de pai, ele não podia enfrentar, não podia corrigir os seus próprios filhos. E por isso, continuou. Esse homem que ele amava tanto, esse filho de Absalão, que ele teve saudades tanto, até depois que matou outro filho dele. Esse homem planejou, ele odiava o pai. Ele odiava o pai. Ele planejou roubar o reino de Israel.
Depois que ele voltou, o pai beijou, ele ficou com amigos de novo com o pai. A Bíblia conta, não vou ter tempo para ler, mas se continua lendo aqui em 2 Samuel, ele começa a se encontrar na entrada do Jerusalém, nas portas, onde sentam os homens importantes, os juízes. E entrava pessoa de várias outras áreas na nação, entrava ali com problemas, e ele falou, deixa eu ajudar com o problema. O meu pai, o rei, ele não tem tempo por isso, mas eu vou cuidar da situação. Ele fez isso por 2 anos. A Bíblia diz que ele roubou os corações de Israel. Ele fez uma rebelião contra o pai. Ele teve pessoas planejando como matar seu próprio pai no caminho, para ele ser rei. Esse é que o filho que Davi criou. Porque quando ele era pequeno, ele vivo, enquanto o pai fez o adultério, sabendo as coisas, vivia na mesma casa. Ele nunca sentou falar, explicar, ensinar, pedir perdão, melhorar. Ele nunca teve a capacidade de ter harmonia dentro da casa. Estava mais interessado com a fama, com a dinastia do que cada criança. Ele estava perdendo criança em criança em criança. Depois de quase roubando, quase conseguindo tirar o reino de Israel do Davi, finalmente o capitão do exército Joabe houve aquela oportunidade quando Absalão estava correndo de um cavalo e o cabelo dele muito alto ficou preso naquela árvore, ele foi pendurado e Davi implorou, não faça nada, não machuca o meu filho. E ainda estava sendo enganado. E Joabe matou o Absalão. E trouxe o corpo, ou trouxe a notícia para Davi, e Davi chorou. Ele chorou tanto que se tornou uma vergonha para o país. O Davi sabia chorar, mas ele não sabia criar os seus filhos. Tem muitos pais que choram muito, porque eles não criam corretamente, não disciplina, não corrige, não ensina, não ama suficientemente para investir tempo para ser o pai, para ser uma mãe. Quando tem pai passivo, mãe ausente, vai ter desastre na família. Finalmente, vamos ver capítulo 19. Davi chorando, perdendo o controle de si mesmo em frente de todo o país. Joabe tinha que chegar e falar as coisas certas para ele. Capítulo 19. Versículo 1, informaram Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer, o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava, meu filho Absalão. Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhastes todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como os teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam, e odeias o que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai, encorajem teus soldados. Juro pelo Senhor que não fores nenhum só deles, permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a sua juventude. Ele tinha que acordar o Davi para ser um homem de responsabilidade. Uma coisa que eu passei por cima, que
Com o tempo, você lembra que a profecia de Natã falou que como você fez isso com Batseba, alguém vai fazer isso com as suas mulheres, publicamente? Esse foi Absalom. O Absalom, quando Davi estava lá procurando ele, Absalom entrou no palácio, eles colocaram uma tenda em cima do palácio para todo mundo nas ruas ver, e lá, com todas as concubinas de Davi que ficou, ele ficou com elas, para todo mundo ver. Essa é o filho do rei, que ele não corrigiu enquanto era criança, que se tornou uma desgraça para o rei. E essa desgraça continuou na família até todos os filhos morreram. Então o que devemos aprender com tudo isso? Aprender, é bom saber as coisas da Bíblia, mas é tudo escrito para nos aprender a lição. Tem muita coisa aqui. Primeiramente, nós devemos entender que pureza da vida, moralidade, fidelidade, honestidade são qualidades super importantes para Deus. Para Deus abençoar ou não a sua família, temos que ter essas qualidades cristãs dentro do nosso lar. Os justos serão abençoados. Se nós não podemos ter a pureza, não só de mãe e pai, mas para todas as crianças, a moralidade, fidelidade e tudo isso, vai cair a sua casa. As consequências ou maldições do pai vão ter resultados na sua família. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz: não se deixe me enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Na sua família, na minha família, o que nós fazemos até escondido, que nós achamos que ninguém viu, vai ver nunca, Deus está vendo, e Deus não vai permitir que isso vai acontecer sem consequência. Vamos fazer o que o rei Davi fez? Vamos abrir nossos corações, vamos pedir perdão diante de Deus, mas depois vamos ensinar o melhor para nossos filhos, até pedindo perdão se eles foram envolvidos nessas coisas. E vamos ser um pai que vai trabalhar, investir tempo, corrigir, amar. Para de chorar, vamos só disciplinar. E vamos ser um pai presente e uma mãe presente na vida das nossas crianças. Pai, você errou, pecou, confessa diante de Deus, pede perdão, chora, mas pare de chorar e coloca a sua vida em ordem, começa a discipular, começa a disciplinar as suas próprias crianças. Mãe, não desaparece. Às vezes é você, às vezes é a mãe que tem que tomar liderança na casa quando o pai é passivo. Como Joabe tomou a responsabilidade de corrigir os problemas que ele viu, às vezes esse peso cai na mãe. Mas o problema aqui é que nós não vemos as mães. Tem que fazer isso. Às vezes a mãe tem que resolver, ela tem que ser a líder espiritual para salvar a família. Crianças, vocês não são os pais, vocês não devem assumir responsabilidade de corrigir a sua família, mas tem que corrigir a sua própria vida. Nunca daria certo, não pode aproveitar a fraqueza, a ignorância ou a passividade dos pais para aproveitar, para manipular, para fazer o que quer no momento. Que Deus nunca vai deixar o pecado de qualquer pessoa sem receber as consequências. E finalmente, vocês que estão como Tamar, menina bonita, justa, moral, inocente, pura, que foi maltratada e descartada. Não se render ao inimigo. Luta,
ser forte. Sabe que tem um Pai celestial. Se não tem um pai, mãe, irmãos aqui que vale a pena. Tem um Pai celestial. Tem um Salvador em Cristo, que está preparando uma vida muito melhor na eternidade. Gostaria de terminar com alguns versículos do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 19 a 23. Porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que seguem os seus passos. Às vezes nós sofremos injustamente. Pessoa honesta, pessoa reta, pessoa justa. Mas Deus sabe disso. Deus está vendo. Ele ajuda a suportar. E está planejando um futuro muito melhor. Mas nós, como Tamar, ela se entregou. Ela desistiu da vida. A Bíblia diz que ela vivia até morrer fora da comunidade. Triste. Não se renda por causa dos outros. Não deixe os outros roubar a sua vida. Também em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Coisa tão importante e tão difícil é para perdoar de coração. Mas quando nós perdoamos aqueles que fizeram mal, sem causa, nós nos livramos do poder que eles têm na nossa vida. É tão importante. Uma grande bênção no casamento, na família, é perdão. Nós recebemos isso de Deus, nós devemos dar para as pessoas, até sem pedir, e isso está livrando a nossa vida. E também em 2 Coríntios capítulo 1, Paulo abre essa carta, falando assim, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus tem um plano. Deus sabe o que você pode aguentar e suportar e não. E tem ministérios melhores nesse mundo, de pessoas que passaram mal, foram injustamente perseguidos, sofreram mil coisas, mas eles foram consolados por Deus. Eles voltaram a viver uma vida boa, uma vida alegre, uma vida de paz. E agora eles, e só eles, têm capacidade de ajudar os outros que estão passando pelas mesmas dificuldades. Deus tem plano, tem ministério, tem vida depois do sofrimento. Temos que lutar, ser forte e não entregar ao inimigo. E enquanto o equipe de louvor vem aqui hoje, eu quero ler Salmo 103, escrito por Davi. Como eu falei, não dá para julgar o coração de ninguém.
Não sei se Davi, antes da morte dele, colocou tudo em ordem diante de Deus. Não sei. Não sei o que acontece na sua família, na sua vida. Mas aqui é a palavra de Deus, escrito por Davi. Ele disse em Salmo 103, versículo 17 e 18: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. É uma promessa de Deus para nossas vidas, escrito pelo homem que não era tão leal com a sua família, mas parece que ele aprendeu a lição. Há sempre tempo para corrigir nossos erros. O que é importante esse ano da família é para não deixar os seus problemas ser passados para os seus filhos. Pede perdão, chora diante de Deus, mas corrige quando vê as mesmas coisas acontecendo. Não sente como hipócrita, sente como pai, como mãe presente, corrigindo. Enquanto nós ficamos em pé para cantar esse último hino, eu não sei da sua vida, até as melhores pessoas podem passar problemas em casa. Mas uma coisa que eu sei, que ninguém possa receber as bênçãos de Deus sem primeiramente ser filho de Deus. Se isso não aconteceu na sua vida ainda, pode vir enquanto nós cantamos, ajoelhar aqui e verdadeiramente receber Jesus como seu Salvador. O primeiro passo de mudar a sua vida é isso. Vamos cantar.